Olá pessoal, vamos para a aula 291, avaliando o aprendizado sobre irradiação e também vaso de Devar. Vamos primeiro ao vaso de Devar. O que é esse tal de vaso de Devar, garrafa de Devar ou recipiente de Devar? É a nossa famosa garrafa térmica. O que é uma garrafa térmica? Eu coloco algo quente e se mantém quente. Eu coloco algo gelado e se mantém gelado. Por quê? Porque esse líquido aqui dentro, quando eu coloco um líquido aqui dentro, esse líquido ele se mantém quente porque esse recipiente ele impede as trocas de calor entre o meio externo e o meio interno. Como se faz isso? Bom, eu tenho três processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Ao fazer uma parede dupla, né, a garrafa térmica tem um espaço entre a parte interna e externa. Se faz vácuo entre essas duas partes. Por que vácuo? Porque o vácuo, se não tem matéria, vai impedir a condução e a convecção. Agora, lembrem, vácuo não impede a irradiação que vai acontecer. Só que aí o que se faz? Se coloca espelhos. Então, se estiver algo quente irradiando energia térmica, o espelho vai fazer refletir essa energia térmica aqui dentro. Tá? Então, para que a função dos espelhos? Para impedir, mesmo que seja parcialmente, não totalmente, né? Ideal não existe, nem vácuo, nem os espelhos. Tá? Mas vamos pensar num vaso de Devar ideal. Se fosse vácuo ideal, não haveria nem condução nem convecção. Se fossem espelhos ideais, impediria o quê? A irradiação, certo? Então, se não é possível a transmissão de calor de dentro para fora ou de fora para dentro, aí vai se manter, se fosse ideal, se manteria eternamente a temperatura ali. Mas não é. Tem o problema que o espelho não é perfeito, nem o vácuo é perfeito, e ainda tem o problema da tampa ali, que na tampa nós também temos uma troca de calor. Mas a ideia está aqui, espelhos e vácuo entre as paredes, certo? Vamos agora para o avaliando o aprendizado. Profissionais da área de saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de esportes, para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. Justifique essa recomendação. Por que a gente usa roupa clara? Para que ela tem que refletir melhor a radiação, porque se fosse escura, ela ia absorver. Então a roupa clara reflete mais e absorve menos. Se ela absorve menos, eu tenho menos energia térmica gerada pela absorção da radiação, tá? Então nós temos aí um motivo. Por isso que não se usa roupas claras, tá? 10. Levando em conta os efeitos provocados pelo ar, responda: por que sentimos frio quando aproximamos as mãos de um bloco de gelo? Então o bloco de gelo aqui, eu aproximo a mão. O bloco de gelo está de 0 graus Celsius para baixo, né, 1 atm. Então ele está frio e a minha mão está a 36. Há uma diferença de temperatura. Então eu vou sentir que está frio por irradiação. Quem irradia para quem? Minha mão para o gelo. Tá? Então por isso que eu sinto frio. Essa troca de calor por irradiação é o sentir frio. Pessoal, não existe troca de frios jamais, sempre trocas de calor. Agora, se eu chego próximo de um forno, tá? Forno ligado, se eu chego próximo de um forno, é do forno para a minha mão que eu sinto a irradiação. Então eu vou sentir que está quente, está calor por irradiação. Então tá aí a número 10, teórica. Número 11. No Brasil, um país de clima quente, é muito comum a presença de grandes edifícios totalmente envidraçados. A climatização desses edifícios exige a utilização de muitos aparelhos de ar-condicionado. Por quê? Por que edifícios com vidro exigem muito ar-condicionado? Pessoal, efeito estufa. O que é o efeito estufa? Nós temos que a radiação ela atravessa. Que tipo de radiação? Radiação luminosa, o ultravioleta não atravessa, mas o infravermelho atravessa um pouco, tá? Então chega luz e chega o quê? Chega um pouco de calor lá dentro. Quando essa radiação chega, ela é absorvida pelos objetos.
parte é absorvida, não todas, tem radiação que é refletida, tá? Parte é absorvida. Aquela energia absorvida, isso que eu estou falando é efeito estufa, acontece numa estufa também, tá? Os objetos que absorvem aquela radiação, daqui a pouco elas estão emitindo radiação. Só que a radiação que emite é praticamente na forma de energia térmica. E a energia térmica ela não atravessa muitos vidros, ela atravessa pouco. A conclusão é que mais radiação em forma de luz e infravermelho entra do que sai. E acaba fazendo com que o ambiente no interior do prédio ou no interior de uma estufa comece a aumentar a temperatura. Esse é o chamado efeito estufa. Entra mais energia do que sai. Qual é que entra? Repetindo, luz e bem pouco de infravermelho. Tudo isso é transformado, é absorvido, toda a parte absorvida é transformada em energia térmica. Essa energia térmica é reemitida, só que na reemissão a maior parte fica ali dentro. A mesma coisa ocorre quando eu tenho um carro que eu deixo no sol com as janelas todas fechadas. Tu chega, tá um bafo lá dentro, né? Efeito estufa, tá? Efeito estufa. Entra mais radiação do que sai, então aumenta a temperatura interna. Por isso que precisa de muito ar-condicionado aí nesses prédios com muito vidro. 12. Analisa as afirmativas a seguir e assinale a afirmativa incorreta. O calor chega do sol até nós por irradiação? Verdadeiro, não marco. Uma moeda bem polida fica menos quente que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Certo, pessoal? Quando eu exponho no sol, a moeda polida ela reflete mais que a preta. A preta vai aumentando a temperatura, fica bem quente a moeda preta, porque a preta absorve mais energia térmica do que aquela que é bem polida. A bem polida reflete mais, certo? Então, correto, não marco. C. Para uma barra metálica aquecida em uma extremidade, a propagação de calor até a extremidade oposta se dá por condução. Certo, aquecer uma barra no lado, aquece a outra por condução. D. Os raios infravermelhos incidentes em um corpo semi-transparente. Uma chapa de vidro é semi-transparente. Na verdade, semi-transparente seria absolutamente metade passa e metade fica. O que esse fica? É absorvida, né? Mas na verdade, vamos lembrar que nós temos calor. Nós temos energia refletida, energia transmitida e energia absorvida. Parte sempre é absorvida, é impossível não absorver alguma coisa. Ele diz que os infravermelhos são totalmente absorvidos pelo corpo. Não, parte é transmitida, parte é refletida. Tá? Então D é a errada, certo? Então nós temos aí a conclusão da aula, porque eram apenas 4 questões. Então até a próxima aula. Aquele